Para e repara! Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Reparar. Um projeto em participação com o SampaCast, incentivado pela Prefeitura de São Paulo. E hoje no estúdio eu tenho uma presença ilustre. Ela dá risada. Ela é uma artista arteira. Ela é professora de dança e é mediadora em um projeto incrível chamado Um Olhar para Si. Ela é Elaine Kate. Oi, Nath. Oi, todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com você, poder trocar, né? Porque é sempre muito bom, a gente conversa bastante. Muito. Pelo WhatsApp, audiões de 20 minutos, assim, É o nosso sequência. podcast individual. Exatamente. É um prazer a gente poder fazer isso, compartilhar com as pessoas agora, né? É verdade. E hoje a gente tem um tema muito curioso. Tem sempre esse ditado popular, de duas uma. E ele fala muito sobre decisões, sobre opções. E é bem nesse lugar aí que a gente vai bater esse papo. Para ficar bem onde estamos, das duas uma. Ou você encara a realidade, faz recortes, avaliação e um bom inventário de como você está para o seu local de partida, ou vai continuar como está e corre o risco de adoecer. Sim, eu acho que para começar a falar sobre isso, que eu fiquei pensando quando você deu essa ideia de tema, né? Falei, gente, a gente vai para aquela nossa mente ramificada e eu acho que eu cheguei em um lugar que me posiciona nesse sentido de entender como é que hoje eu consigo estar bem com a vida como está, com o corpo que tenho, com a vida que levo, né? Chego à conclusão que eu precisei aprender a ser uma eterna aprendiz na vida. É meio clichê, né? Pode parecer, mas a gente sabe que a educação, as duas primeiras educações, religião e família, né? E a gente vai ouvir em algumas religiões que estamos aqui para evoluir. Como eu não tenho muita certeza do pós e do que vai ser ou do que não vai ser, eu comecei a entender que ser uma eterna aprendiz, ao invés de evoluir para o depois, né, é me deixar aberta para aprender agora. Porque se não tiver depois, e aí pensar nesse aprendizado para mim, por mim. Então, eu sei que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, que eu sou uma pessoa que eu posso perder foco, mas a hora que eu foco, eu hiperfoco, eu vou fundo, né? Então, estar aberto ao aprendizado foi muito importante. E não só o aprendizado de pesquisa, teorias, práticas da dança, por exemplo, mas da vida mesmo, sabe? De observar. E aí tem uma coisa que eu queria muito dividir com você, que é aquela parada que as pessoas falam pra gente muitas vezes de... Você tá passando por essa coisa ruim, mas é porque você precisa aprender alguma coisa. Já ouviu? Nem sempre, porque coisas ruins demais amargam as pessoas. Vai endurecendo um pouquinho. Se você... Teve uma vez uma professora, ela citou... ela deu um exemplo assim sobre cenouras cozidas. E ela falou que quando algumas pessoas passam por algumas situações na vida, elas têm duas opções. Ou elas vão ficar muito moles, como cenouras que passam do ponto, ou elas ainda vão estar endurecidas. E por algumas experiências, eu começo a observar que se a gente não toma esse cuidado de se perceber onde está, a gente vai endurecendo, vai ficando um pouco amargo. E nem tudo que é aprendizado, pelo menos eu penso, vem dessa linha de sofrimento. Não precisa. E aí é onde está o ponto, né? Eu acho que quando a gente está passando pelo sofrimento, literalmente assim, tô nem aí pro aprendizado. Eu tô sofrendo, eu tô sentindo, tá doendo e tal. E aí eu sempre falo isso aqui foi bom porque eu aprendi tal coisa. Eu posso dizer o que me ensinou, a dor e qual dor me ensinou. Agora, na hora que você tá vivendo a dor, a pessoa chegar e falar, isso aqui é pra você aprender, você tem alguma lição pra aprender. Gente, é assim um absurdo. É falta de noção para acolher. É uma indiferença no lugar de acolhimento. Exatamente. E as pessoas acham que isso justifica. Ou elas creem que falar isso é para fazer você ficar esperançoso ou melhorar um pouco. E não vai. Mas, na verdade, não vai. É quase como igual criança. A Ariela e a Nina passam muito por essa situação num momento de correção comigo. Ela, principalmente, a Ariela. Porque ainda é um bebê e está conhecendo o mundo. Então, quando você faz o acolhimento, mesmo na hora da birra ou na hora da raiva, é muito mais fácil de você ter uma conexão
mais profunda com a criança ou com qualquer outra pessoa, quando ela tá num momento de fragilidade, ela é acolhida, ela se sente amada, ela melhora muito mais rápido. A resposta dela para sair do lugar onde ela tá é melhor. E as pessoas, elas vão muito por esse lugarzinho de dar castiguinho ou falar essas frases de efeito que tem um efeito pesado às vezes, né? Não entra com a realidade das pessoas. Mas esse ponto eu acho interessante até trocar, porque imagina, agora que a gente está falando dessa educação, né? Tentando se afastar de violências que a nossa geração, anteriores, viveram quando a gente está falando de educação, né? Mas pra gente, que na nossa época nem existia esse assunto, no máximo teve a Xuxa anos depois falando que ia denunciar pais que batiam, a gente conseguir colocar esses limites, né? Não necessariamente pedindo pro outro calar a boca ou falar que tá errado, mas, tipo, não colher aquilo. Porque durante o processo com a minha mãe, eu ouvi muito isso, né? Se você está passando por isso, é porque você é capaz de carregar. Eu não quero saber, porque tá insuportável. Eu cheguei a pesar 47 quilos. É a positividade tóxica, né? O pessoal fala, você tá passando por isso porque Deus está te preparando. Você tá passando por isso porque tem uma coisa boa lá na frente. Parem de justificar o que é ruim e doloroso hoje e vamos acolher o que tá doendo. Olha, esse momento me deixa vulnerável, eu tô frágil, só preciso de um colo, não preciso de ninguém falando nada às vezes. E o pior é que naquele momento, obviamente, né, você fica num nível de fragilidade, mas eu tava tendo tanta força, junto com a dona Cida, inclusive, né, que assim, às vezes nem precisava, né, do acolhimento, só o silêncio, só a escuta, só estar presente, né, e aí aquele lugar que a gente sente, a gente já tá sentindo tudo aquilo, aí vem alguma fala que não cabe, e aí pra você não... Porque você já não tá bem, né? Você tem que também ter o lugar de respirar fundo, né? Pra não jogar ali na pessoa uma coisa que ela desavisada foi. Então, hoje também, porque a gente tem muito esse lugar de o outro, né? Não dá pra gente deixar as nossas emoções, a nossa psique na mão do outro. E nem por compreensão do outro. Tudo Exatamente. Eu compreendo do outro e, de repente, eu não tô sendo aquela pessoa acolhedora comigo. Não, sim. Mas aqui, assim, hoje eu sinto um pouco que, até nesse lugar da gente ter todos esses vastos conhecimentos, né? A gente espera muito do outro, né? Ou a gente vai, de repente, até brinquei com você no começo, né? De, não queria vir militar hoje, mas... Acontece. Mas tô militando. Mas, assim, às vezes, a gente pode ir pra esse lugar, né? No excesso de, tipo... Porque é isso, assim, eu ouvi tanto isso nessa época e eu tava lembrando esses dias, eu falei, cara, como eu me engoli? Porque eu não sou de engolir. Eu sempre fui de falar, né? Mas eu acho que aquele processo, ele já estava me mostrando que eu tava sofrendo outras dores tão tremendas que aquilo era desconfortável, mas não era tão dolorido, não merecia a minha energia, né? Então, hoje, eu pararia. Se uma pessoa chegar em mim hoje e falar, olha, eu acho que esse momento difícil que você está passando é para você aprender, eu falaria assim, você não tem esse direito. Eu tenho o direito de, quando eu passar a dor, passar e eu estiver num lugar mais tranquilo, eu entender onde essas dores podem ter me ensinado. Porque eu acho super importante a gente ter essa capacidade. Porque é isso. Não é que estamos sofrendo, eu não sou uma pessoa ateia, eu tenho a minha religião, mas eu acredito na religião como fonte de desenvolvimento pessoal. Meu. Eu comigo, com o entorno, com as pessoas também, mas é muito mais sobre mim do que sobre fora, se eu vou pro céu, se eu vou pro inferno. É a nível moral agora. E pessoal. Sim, né? E os ateus também me ensinaram muito sobre isso, porque eles não acreditam em Deus, no inferno, no diabo. Quem é da hora porque sabe que é o certo, é melhor pra si, é assim que quer viver. Não tem uma ameaça no pós, não tem algo que tá vendo tudo, um medo, né? É uma escolha, né? E é uma escolha difícil quando Sim. você não tem o que temer, né? Mas, enfim, eu penso que as coisas difíceis, elas acontecem, né? Tem coisa que a gente pode escolher, caminhos que levam a gente para lugares que não são tão legais, e aí a gente tem que assumir também, né? Mas tem coisa que simplesmente acontece. Poxa, minha mãe não tinha um vício, nada, teve um homem na vida, teve um câncer que até hoje a gente não sabe se é no colo do útero, tal.
De repente, teve o primeiro, estágio 3, se recuperou, ficou 5 anos em remissão à doença, volta, metástase. 4 meses depois, foi embora. Muito rápido. Exatamente. E foi a partir desse processo que você começou a olhar pra você e falar, eu preciso ficar bem a partir de onde eu estou, porque as coisas não vão bem, não estão legais. Ele começa antes. Ele começa ali em meados de 2015, 2016. Tô na ETEC de Artes, fazendo um trabalho de consciência corporal, que eu já dançava desde dos anos 2000, né? Com 2001 eu comecei na dança do ventre. E eu ouvia muito que eu tinha muita consciência do corpo. Só que eu fui uma pessoa que falei isso, o reconhecimento disso, lembra? Mas é que quando você me conheceu, já tinha passado pela ETEC. Eu já estava no processo da ETEC. Eu ouvia isso desde quando eu comecei. Tenho consciência corporal. Você tem consciência corporal. Você tem consciência corporal. E eu tinha tanta consciência que eu falava, mas o que é isso? Né? Ah, você controla aí os musculozinhos, você faz uns negócios aí, né? Eu falava, então tá bom, então eu tenho. Aí fui pra ETEC de Arte, fiquei 2001 até 2009 como aluna. Fiz parte da companhia da escola que eu estudei. E aí fui lá me oferecer, cheguei na minha professora, morria de medo dela. Conversei com um namorado meu da época, eu falei que queria dançar. Ele falou, por que você não dança? Eu falei, porque minha professora fala que não tô preparada. Então pergunta pra ela o que você precisa se preparar, pra se preparar. Falei, tá bom. E aí, fiz o curso de formação com ela, comecei a dar aula em 2009. 2012, tinha aberto meu estúdio de dança e eu já estava com alunas ali há uns 3, 4 anos comigo. E eu comecei a olhar e falar, cara, parece que deu uma estagnada no desenvolvimento, né? E eu comecei a tentar entender, tem alguma coisa errada. Mas eu sabia que não era com o aluno, porque eu via muito professor cobrando, você está estudando? Você está estudando? Você está fazendo e tal, não sei o quê? E eu comecei a questionar se eu tinha estudado o suficiente. É o lance da didática, né? Porque didática é isso. Às vezes as pessoas acham que didática são os livros com os quais você estuda. Não, é você se perceber enquanto educador e saber que o ajuste para comunicar para o seu aluno o que precisa não está alinhado. Até me arrepia, porque eu lembro da turma que eu tava a Brandinha, inclusive, que hoje é uma fisioterapeuta maravilhosa e tal, incrível. Eu lembro do corpinho dela, ela tinha uma musculatura, ela tinha bastante, a coxinha dela é bem grossinha, e ela tem uma força muscular muito grande, que fazia uma torção pra dentro. Então, os pezinhos dela, o apoio, era tudo. E eu ficava olhando pras meninas, eu falava, cara, tem alguma coisa que tá errado. E eu falava, gente, vocês estão estudando? Tamo pro. E eu via que elas estavam se esforçando. Eu falava, cara, eu não tô tendo mais. Eu cheguei num ponto que eu não tenho mais o que entregar. E aí comecei a conversar com pessoas, eu já tava nessa procura, e uma amiga falou assim, cara, vai fazer uma faculdade de dança. Eu falei, gente, não tenho dinheiro pra fazer uma faculdade de dança. Dona de escola, artista, não tenho, eu não tenho essa condição. Aí uma das minhas falou, tem a ETEC de Artes, que ela é de graça e tal. Só que assim, depois que eu terminei o ensino médio, eu me descobri uma pessoa com muito medo de avaliação. Não sei de onde vem. Então, eu fiquei 2 anos, porque eu falei, gente, tem mais de 10 anos que eu tirei a bunda da carteira da escola. E agora eu vou competir com a galera que ainda tá lá. E essa insegurança é pra todos. É. E aí, eu demorei 2 anos pra ir. Eu entrava, eu pesquisei muito pra saber sobre o curso, pra ver se o que eu queria tava lá. Porque eu vinha de um universo de dança do ventre que tem toda aquela coisa do lúdico, do mágico, do belo. Do lindo espetáculo. Espetaculoso. No entanto, a gente sabe do sofrimento nos bastidores também. Exatamente. E eu não queria aquilo, eu queria algo diferente. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que não era tanto daquilo. Quando eu vi a grade de aula da ETEC, eu não sabia da missa metade que era ali, mas eu gostei de todos os nomes. Cinesiologia do movimento, fisiologia do movimento, contato e percepção. Eu falei, gente, quero. Tinha várias danças, mas eu fiquei pegada nessas, assim. História da dança, parte 1 e 2. Crítica de dança, várias coisas. E aí, eu falei com uma amiga minha, ela falou, Laine, ela tava fazendo a Imbi Morumbi, a Balu, que tá inclusive no Canadá, na Irlanda. E aí, ela falou, olha, você vai amar. Ela olhou a grade e falou, parte do que tem aqui eu tenho na faculdade. Vou te dar uma aula. Aí ela me deu uma aula tipo de anatomia aplicada à dança. De ossatura, me deu umas experimentações, umas coisas de eutonia. Eu fiquei encantada. Eu falei, gente, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí eu fui pra dentro da ETEC e foi isso que eu tive. E aí, a hora que juntou
teoria, prática, né? Tanto da parte do corpo quanto técnicas somáticas, com aula de história, com os códigos de danças distintas. Eu lembro que na aula de contato e percepção com a Patrícia maravilhosa, eu lembro que a hora que eu deitei, ela começou a dar os direcionamentos pro corpo, eu lembro que a lágrima, ela enchia aqui, ó, o olho e voltava. Porque eu comecei a me perceber. De verdade. E foi emocionante. Eu comecei... E aí, conforme foi passando, a coisa foi intensificando. Então, eu conseguia visualizar o tamanho do meu osso. Eu fechava, era como se eu conseguisse fazer um raio-x de mim, sabe? Me ver por dentro. Ver textura, ver... Lógico que eu não sei Muito qual que é a textura. profundo. Extremamente profundo. Nossa, eu não fazia ideia. Extremamente profundo. Não fazia ideia. Ó, As pessoas acham que dançar é só dançar, né? não, a dança, dependendo de como você aprender, você vai aprender ela da pele pra fora, como diria a Nevenka, né? Agora, quando você faz um trabalho de consciência do corpo, um trabalho de pesquisa de si, não à toa, o projeto Um Olhar pra Si, é da pele pra dentro. Né? Eu já falava, antes de encontrar a Nevenka, eu falava, gente, a gente muitas vezes é pele-espelho. Lembra que eu falava? Lembro. Você dança preocupado com a forma Com que a tá lá forma, no espelho com e a tal. postura, a expressão do rosto, a expressão corporal, você tá tudo lindo e maravilhoso. E você não fica porque você tá preocupada. E você tá em julgamento. Porque outra coisa que eu descobri dando aula de dança, e depois que eu começo esse trabalho, e é isso, assim, quanto mais você se percebe, você fica melhor como observadora. Então, por exemplo, uma aluna que era isso, tinha coisas que eu observava que me incomodava. Por exemplo, 8 pra frente, 8 pra trás, da dança do ventre. Inclusive, tem um canal no YouTube, que se vocês olharem lá, tem aula sobre. A minha professora falava, não ensina o 8 pra frente ou o 8 pra trás juntos na mesma aula. Ensina separado. Porque dá problema. Beleza, segui o que ela me falou. Comecei a observar que tinha um grupo de mulheres que tinha dificuldade de fazer um. E a mesma que tinha um grupo de dificuldade de fazer um, na outra aula tinha facilidade de fazer o outro. E aconteceu o inverso. Quem teve facilidade aqui tinha dificuldade lá. E foi acontecendo isso por mais de um ano. Chegou uma hora que aí eu lembrei de mim. Voltei lá nos primórdios, quando eu comecei a estudar. E eu lembrei que o 8 pra frente, ele era mais gostosinho pra mim. O 8 pra trás parecia... Eu sabia fazer, mas eu sentia no corpo uma maior dificuldade. E não era tão gostoso. Eu falei, gente, será que tem o 8 horizontal que é nosso, sabe? Não que a gente vai fazer só um, mas aquele que é nosso. E aí, criei um 8, aonde eu comecei a colocar flechinhas, contagem crescente num sentido, contagem decrescente no outro. A mulherada faz, Foi muito mais fácil. Eu acho que eu passei para vocês, né? Passou, participei. E aí, a mulherada toma consciência de direcionamento, né? Enfim. Então, assim, quando a gente tá falando dessa parte de conscientizar o corpo, a gente também fica mais observadora. E aí, com isso, eu fico inconformada com algumas coisas, eu vou buscar, por exemplo, meninas que têm medo de girar. Eu amo girar. Aí eu falo, mas por que você tem medo de girar? Ah, eu tenho medo, eu não consigo. Você tem labirintite? Não. Aí eu começo a me investigar. Pô, mas eu adoro girar, girar é muito bom. Eu tenho uma sensação de voar, de liberdade. Durante a pandemia, o que eu mais fiz foi girar. Eu tenho vídeo girando e o povo fica tonto assistindo. Porque eu ficava com a câmera girando. Uma baita sensação boa. Falei, cara, será que tem alguma coisa de adrenalina que gera? Porque eu sempre gostei de sky coaster, de Eu brinquedos. nunca. Sempre Adoro gostei. girar enquanto estou no gosta? chão, mas não gosto de brinquedos que giram. Mas sabe que eu descobri? Que existe uma lógica para as pessoas que têm medo, por exemplo, de altura, de adrenalina, Eu na vida. Então, Acho lindo quando vou na praia e tem aquele parapente. O pessoal tá sobrevoando assim, você tá nadando e a pessoa tá ali, eu fico encantada. Mas eu brinquei com a minha irmã ontem sobre isso. Eu falei assim, vão me ver lá assim. e eu acho que quando se torna mãe piora Acabou. muito mais ainda a Eu situação, preciso né? continuar viva pelas minhas filhas, por favor. Minhas amigas todas, o grande medo hoje em dia é morrer É esse. e deixar os filhos. Mas, enfim, então eu achei um texto, eu não me lembro se era um artigo, que falava que pessoas com dificuldade de girar, normalmente são pessoas que têm medo de altura, que não se sentem tão confortáveis com adrenalina. E eu falei, cara, e aí, o que eu comecei a fazer? A mulherada chega, de dificuldade de girar, eu falo, você não gosta de altura? Não gosto. Você não gosta de adrenalina? Não curto. Como você sabe? Porque você não gosta de girar, né? Então, você começa a pegar algumas coisas. Mulherada chega na frente do espelho muitas vezes, a mulherada
que não consegue olhar. Ela olha pra você, ela olha pras amigas, ela olha pro chão, ela não olha pro espelho. E como você apoia esse inventário delas, a partir de tudo que você já viveu de experiência, para que elas comecem a ter esse olhar de preciso ficar bem a partir de onde estou, porque a dança proporciona essa conexão de volta. Então, eu acho que é um trabalho... Então, e por isso que eu vou para um olhar para si. Porque, por exemplo, na dança do ventre, eu trago a consciência do corpo para a galera sentir essa maravilhosidade desse trabalho, né? Com essa intenção de conscientizar, de levar a pessoa para dentro. Mas tem muito fora e tem a maré, né? Que faz um trabalho que vai por outro caminho. E tá tudo bem, eu não sou a única que faz esse trabalho. Acho que do jeito que faço hoje, sim, pode ser que seja. Mas o meu trabalho, ele acabava entrando muito em conflito, né? Porque era isso, a mulherada que vinha fazer dança do ventre tinha consciência do corpo. Pô, professora, é muito mais fácil aprender assim. Então, a vantagem era a consciência do corpo facilita a técnica da dança. Mas quando entra nesse lugar de investigar dentro, é ótimo também. Só que onde é que dá o pane? Porque você vê a mulherada falando, putz, que da hora isso aqui, hein? Mas aí, ela gosta de dança do ventre, então ela vai ver vários vídeos de outras bailarinas, várias danças, vários figurinos, corpos padronizados, porque eu não proíbo, né? Que assistir, assisto. Eu me controlo. Eu sei o que eu dou conta de ver e o que eu não dou. Eu sei aonde eu entro e aonde eu não entro, porque aquilo vai mexer com a minha cabeça. Entra no parâmetro de julgamento e comparação muito forte. E eu vou tentar querer uma vida que não é minha, porque a minha... Não é que eu não posso ter, mas nesse momento minha realidade não é essa. Entende? E a dificuldade de olhar para esse lugar, né? No recorte, eu tô aqui agora. Eu escolho a minha sala de aula. Eu escolho aonde eu vou apresentar o meu trabalho. E como? Olhando a minha realidade, né? A mulherada não tem essa... Elas resistem, né? Essa, sabe, percepção. E aí elas vão. Daqui a pouco elas voltam em crise. Né? Então, a última que aconteceu... Porque aconteceram várias iguais, tá? Mas que eu vou me lembrar agora mais recente. Ela virou pra mim e falou, eu acho que a dança do ventre não é pra mim. Falei, por quê? Ela falou, porque eu não sorrio dançando. E eu vejo que precisa sorrir. E é muito louco, porque assim, infelizmente, nas aulas online, a aula fica gravada, eu falando com vocês. Mas vocês não se veem. E foi um choque pra mim, porque na última aula, antes dela falar isso, ela sorriu tanto, dançando e fazendo aula. Só que a hora que ela para pra fazer isso sozinha dentro da cobrança dela, ela fecha. Tentei mediar ali inicialmente, ela segurou, mas chegou uma hora que... Não, aconteceu uma situação onde ela já tinha falado pra mim, eu acho que eu vou parar. Dei uma mediada, aí a última foi essa, eu falei, tem coisas que não adianta a gente insistir, entende? A pessoa precisa dar um tempo, a pessoa precisa dar uma ré. E que se você olhar no contexto... A situação que veio foi exatamente a decisão dela. Só foi pra facilitar, pra ela não ter um peso de culpa de falar assim, eu vou encerrar. Porque a gente sente culpa por tudo. Por dar um não, fica desconfortável com falar assim, preciso pausar agora, vou chatear a minha professora, vou desagradar. As pessoas têm medo. E aí, o que acontece? Criam situações que vêm a calhar, mas quando você olha o contexto, o enredo tá ali, você já sabia qual era a resposta. E você foi minha aluna de dança do ventre, agora tá num olhar pra si. A gente perdeu o contato quando houve Não, de modo nenhum. Minha necessidade de parar e pausar e falar, esse momento eu preciso cuidar de mim, que foi o eu olhei pra mim através da dança. Lembra que eu falava, eu tô me sentindo muito paralisada. Eu tô percebendo o meu quadril muito duro. Eu tava ansiando demais voltar a dançar. E aquilo tava benéfico. E como todas as coisas que eu fui percebendo, que tudo que era benéfico, tudo que era progresso, eu comecei a boicotar. Porque eu não tava bem pra ir adiante. E aí eu comecei a fazer um recorte da realidade. Perceber que precisava parar e olhar como que eu tava. Porque... Ou eu ia, das duas uma, decolar para esse lugar de cuidado e continuar fazendo tudo em paralelo e lidar com as emoções, ou eu ia ter que parar, como na maioria das vezes eu fiz e parei. Só que isso é um padrão. E eu precisava romper também com esse padrão. Então, eu tinha que me manter desafiada a fazer algo por mim, dentro daquilo que eu gostava. E eu tinha que, ao mesmo tempo, lidar com esse lugar de necessidade do olhar para mim, mas sozinha. E eu não posso. E isso é um pouco limitante. Então,
Tanto é que não é um peso, mas a gente tá gravando aqui e eu tô com a bebê no colo. E a gente vai fazendo adaptações na vida rotineira conosco e em paralelo vivendo a vida ao redor. E você fala, que horas que eu vou olhar para mim? Então, entrar no projeto foi o meu jeito de olhar para mim, em paralelo a tudo que eu tenho para fazer e realizar um pequeno inventário. Eu peguei o caderno e eu comecei a anotar todos os dias como está meu humor, que situações que estão me desafiando, o que não está legal. A mandala que você compartilhou comigo do ciclo, por exemplo, me ajudou muito a perceber quanto eu sou cíclica, quanto somos, como mulheres somos. E eu fui percebendo, falei, então tá, de onde eu estou, eu tinha como meta saúde. E aí eu fiquei doente. Eu fiquei doente. Falei, que isso, vida? E aí eles falam, eu tava até vendo, eu não fico muito presa a isso, mas é engraçado, porque eu tava vendo assim, tem uma lei, que eles falam assim, que é uma lei universal, e aí eles falam que é uma lei que a vida te testa, a lei do compromisso, lei do comprometimento. Então, se você fala que você quer algo, ela vai testar você pra saber se é isso mesmo que você quer. E eu me vi nisso. Eu me vi nessa situação. Depois do falecimento da minha mãe também, como você sabe. São 8 meses agora. Só que o falecimento dela, ele foi só um gatilho para muita coisa que estava presa e segura. Estava contido. E aí, quando veio, é como se uma barragem tivesse rompido. É assim que eu senti. E a sensação de queda livre com o corpo o tempo inteiro. E eu tive que chegar num momento de avaliar. Como é que eu quero estar agora? Dentro dos projetos que eu sou capaz de atender, dentro das coisas que eu quero promover. Às vezes, tem momentos que eu questiono assim, será que faz sentido um podcast para quem, num momento, tá só cuidando de si, dentro de casa e tudo mais? Como a mente funciona, né? Sempre te questionando, porque é o costume de ouvir o burburinho alheio, de boicotar, de limitar, de falar que agora não pode. Ah, você não pode realizar sonho enquanto você não estiver trabalhando. Mais ou menos isso, sabe? Imagina. Olha só, e aí você me perguntou dessa parte, eu meio que falei e não respondi, né? Do como que a gente faz. Eu não estava conseguindo fazer propriamente na dança do ventre. Por isso que eu fui para um olhar para si e eu falei, bom, várias mulheres que eu conheço falam, quero fazer dança. Aí fala, tá bom, vem, não tenho tempo. Quero fazer dança, mas, E aí é isso, faz a dança, aí faz 1 hora de aula, aí quer dançar feito a russa, entendeu? As ucranianas, mas não tem tempo para em casa dançar. E aí é isso, eu falo, beleza, você quer dançar igual a ucraniana, mas você vai fazer o que a ucraniana faz? Porque a ucraniana tem um tempo de treino, de preparação, ela já tem todo um esquema lá desde muito cedo, de aula de balé, de ginástica olímpica. Você pode ser a ucraniana, mas você vai ter que ter a rotina da ucraniana. Né? Não é só tipo, eu quero você ser o que você quer. Você é o que você é, o que você se propõe a fazer. Não tenho tempo pra tirar esse tempinho pra mim, porque isso, porque aquilo. E assim, aí joga a culpa em todo mundo. Muitas vezes é a falta de organização. E eu sei por quê. Porque eu já fui essa pessoa. Né? Então, problema pra organizar a agenda, problema pra organizar tempo, problemas. E aí, eu fui atrás. Eu sou uma pessoa hoje totalmente diferente de quando eu era adolescente. Eu era a pessoa que você chegava no meu quarto, tava todas as roupas limpas, sujas, jogadas no chão. E minha mãe nunca foi assim. Minha mãe sempre foi minha mãe nasceu organizada. Eu falo que ela já nasceu com veja, com o pano na mão, com a agenda, com... Não sei explicar. Ela e Rafaela, desconheço, né? E eu não era essa pessoa. Então, eu falava, cara... Minha mãe falava, eu te ensino. Eu falava, eu sei, mãe, mas eu não consigo. Então, foi muitos anos estudando tudo que foi técnica e tal, enfim. Fora a minha cabecinha, que tem um jeitinho de trabalhar mais ansioso. Até que chegou num ponto que eu consegui organizar isso, né? Só que eu tive várias ferramentas. E eu criei várias estratégias. Inclusive, uma aula que vai sair agora esse final de semana pra vocês... Eu pego a agenda, eu dou detalhes pra vocês. Inclusive, eu falo de alguns esquemas do próprio projeto, como que eu tô me organizando. Isso é ótimo. Entendeu? E falei, gente, se vocês quiserem mais dicas, me passa. Porque além de tudo, cursos que eu fiz e tal, não sei o quê. Então, por isso que o primeiro módulo eu fiz tempo, consciência em movimento, pra gente ir pra esse lugar, né, de ir num lugar, assim, ainda muito simbólico. Uma organização de si. Ainda muito simbólico, muito ritualístico. Porque vai ter mulheres que vão chegar... Vai falar, cara, que negócio é esse aqui? Eu vou ficar deitada 1 hora no chão sem fazer nada? Então, eu tô indo pensando que não é uma coisa que vai acabar no primeiro módulo, mas que vai dar uma continuidade. Então, o primeiro módulo terra, né? Enfim. Então, eu sinto que agora eu tô conseguindo fazer. Eu fazia na dança,
Mas era muito assim. De repente, a mulherada começava, eu não consigo isso daqui. Ela falava, mas por que você não consegue? Ah, eu acho que por causa de não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Então, assim, às vezes eu via a mulherada olhando muito pra mim, eu falava, por que você não para de olhar pra mim? Não, porque eu tô tentando ver o que você tá fazendo. Eu falei, tá, mas você já entendeu o movimento? Já, agora olha pra você no espelho. Aí a pessoa fazia assim. Não se encara. Não se encara. Teve casos de ser realmente mulheres que tinham problema com a autoimagem e tinham pessoas que não estavam acostumadas a se olhar. Então, assim, não teve uma infância e não tem um hábito ainda agora, adulto, pra se registrar, se filmar, se ver em foto. Não né? se renovou como pessoa na identidade, né? Não tem um espelho no quarto. Então, assim, a pessoa não tem problema nenhum com a autoimagem, mas ela não está acostumada a se olhar. Então, existe um estranhamento pela... É que nem... Eu não sei se você se lembra disso, mas eu me lembro claramente a primeira vez que meu pai pegou um gravador e gravou a minha voz. Eu era criança. Foi pra recitar o Salmo 23 na igreja. E aí era o jeito que... Porque eu ouvia muito a história e tal, e eu decorava muito bem a parte da audição. Então, meu pai... fez primeira gravação, depois eu fiz com a minha voz, e ele falava, fica ouvindo pra você gravar. A hora que ele deu play, que eu ouvi a minha voz, eu falei, nunca que essa voz enjoada, horrível é minha. Eu passei isso, só que eu tinha uns 7, 8 anos, e foi nos aniversários dos meus primos. O meu padrinho, ele registrava tudo com a câmera. E eu lembro de me ver a primeira vez no videocassete, minha madrinha colocou lá, a gente foi ver a festa de aniversário, como que era, e eu sempre adorei festa de aniversário, então eu achava o máximo. Uhum. E eu gostava. Eu olhei pra mim e falei, nossa, que amostrada. A gente fica passada, Nossa, né? que bobinha. Que vergonha. Que bobinha. Nossa, o que eu tô fazendo? E eram coisas de criança, tava brincando, comendo brigadeiro, fazendo graça pra câmera. Eu gostava de aparecer, mas eu tinha aquela... Quando eu via aquela situação, eu falava, nossa, como é boba. Então, uma das coisas que eu mais fixei hoje foi isso. E com relação à imagem relacionada à dança, eu tive uma situação assim, muito constrangedora quando eu comecei a dançar. Porque eu fui para o Escola da Família com 15 anos para participar. Uhum. Dei aula Eu também sempre na Escola da participei de Família. projetos assim, gratuitos. Eu gosto dos projetos sociais. Acho que eles fomentam muita coisa positiva. E aí eu ia na escola mesmo. Então, de segunda a sexta eu estava lá estudando. No sábado eu estava dançando. E eu aprendia muita coisa, adorava. E aí teve a oficina para dança do ventre. E eu, encantadíssima, fui participar. Gostei, me destaquei, adorei. Falei, é isso aí. E aí eu lembro que eu fui, depois de um tempo, dançar lá na escola junto com a minha amiga e tudo mais. E uma outra amiga já dançava muito. Você vai conhecer a Dani. Já dançava na época. E ela, vamos. E entrei no mundo da dança, assim, graças a ela, por uma grande inspiração e influência também. E ela foi me mostrando várias coisas, mas ela era aquela pessoa que via tudo, olhava tudo, comprava tudo e acabava se frustrando depois pelas comparações. E eu falava, mas você dança bem, faça, né, da sua parte e tudo mais. No dia que eu dancei, eu lembro que eu ouvi uma palavra muito feia, do tipo expressão de rosto. Você tá parecendo uma... Ai, Aquilo me fez fechar. mas veio de quem? Dela. Calma, da sua amiga? Uhum. Ai. Doeu tanto e ela não fazia ideia. Eu falava, nossa. E aí, pra dançar, porque às vezes a gente saía, ia pras noites árabes pra dançar e tudo mais, eu não conseguia. Eu participava da roda de dubbing, mas na hora de dançar sozinha, eu e ela, eu não conseguia, eu ficava assim. Até que uma vez ela falou, nossa, você tá com uma expressão classuda. Então, o que é isso? Né? De onde vem isso? E aquilo ali me paralisava. Então, por muito tempo eu parei. Fui pra dança do ventre depois no Nandaracarã Estúdio, que era ali na freguesia. Participei um período, mas eu não conseguia dar continuidade. Eu sempre travava. Eu falava, gente, como é que eu vou? E aí eu fazia muita coisa por conta. Então eu assistia os vídeos, ia por conta, participava de festival de bazar, essas coisinhas assim. A Dani sempre me chamava, então eu participava também, mas eu percebi que esse lugar de discriminação pesou muito por outras coisas também. São marcos. Por isso que eu tô te falando. Amanhã vai ser babado. Amanhã, que na verdade, né? Hoje é sexta. Hoje é sexta. A gente tá gravando na sexta, no sábado. Mas quem for me acompanhar vai ter oportunidade de ver. Depois deixa o @, que é o Elaine Kate Oficial. Isso. Enfim, a gente vai fazer a live amanhã. E é esse lugar, porque aqui, como é que a gente olha pra gente se a gente não sabe de um processo histórico coletivo a qual diz respeito à nossa identidade, né? Que é isso, nós como mulheres temos uma identidade
acho o sagrado feminino isso aqui, 2 mulheres podendo sentar, conversar, porque às vezes a gente não tem esse tempo. Não tem. Tá cada vez mais difícil. E quando a gente senta, a gente troca informação e a gente vê que a gente não tá louca. E se acolhe. E O que é ajuda muito e dá forte. dica. Isso, e o apoio vai surgindo. E de repente você se vê de novo com um brotinho aqui, né? Sim. Você tá com um brotinho no peito. Você fala, tá quentinho, tá gostoso. É isso que eu precisava. Exatamente. E é louco, né? Porque assim, essa coisa que você falou, né? Do seu processo, de como você foi se percebendo no caminho, né? Quando você falou da dança e aconteceu com a sua mãe e a doença, o mundo, a vida te testando. Começa a chegar pra mim, quanto mais eu penso, eu quero mulheres que estão afim deste trabalho, né? Mulheres que estão afim. Tem que selecionar. Porque é isso, quando você fala, como é que você começa esse processo de olhar? Foi com a sua mãe? Foi quando eu começo o trabalho de consciência do corpo. Isso começou em 2014, 2015, 2016, minha mãe tem o primeiro diagnóstico do câncer dela. Que não foi muito fácil, lembro. Na verdade, você tava, eu lembro, né? Você tava na cena. Então, assim, antes de chegar aquele fatídico dia que eu chego lá no estúdio, chorando aos prantos, a gente tava numa luta pra descobrir o que era. E aí, numa dessas, no exame, ela teve que passar por uma cirurgia, onde ela entrava com uma anestesia, era uma microcirurgia, mas tinha uma anestesia. Aí eu lembro até hoje que eu parei no hospital, acho que é Cruz Vermelha, ali em Moema, sentei na frente de uma árvore gigante e fiquei. E eu falei, cara, acabou. Tipo assim, a minha infância aqui, né? Caiu a chave a ficha dos 30 da vida adulta caiu ali. Porque quando eu era pequena, eu até tinha medo de perder meus pais. Mas depois eu tinha muito mais uma ideia de que eu ia morrer cedo do que eu ia perder meu pai e minha mãe. Eu sempre tive a sensação de que eu ia morrer antes deles. Eu sempre tive a sensação. Que eu não... Sabe? Tanto que depois dos 30 eu desencanei. Mas até os 30 eu falava, caraca, não achei que ia durar tanto. Caramba. Eu tinha muito essa sensação. Então, naquele dia, foi o momento que eu vi que minha mãe era finita. Todos nós, mas essa ficha, quando ela vem, ela impacta muito. Nossa, não, bateu profundamente. Porque uma coisa é você saber que, pela ordem da vida, eu lembro disso na 5ª, 6ª série, né? Árvore, ciência, aí vinha pelas plantas. Nascimento, crescimento, vida e morte. Então, é crescer, né? Nascer, crescer, viver, morrer. Caramba, e eu tinha muito esse medo da morte. Isso foi uma das coisas que mais me aterrorizou, inclusive, com as crises. Porque viam vários gatilhos. E aí, entender que o ser humano é finito e que às vezes ele vai antes do tempo, que você acredita que é antes do tempo, né? É complicado. Outra coisa, assim, que eu acho que essa parte de olhar pra mim e aceitar as paradas da vida, que é isso, né? Eu fui criada numa religião evangélica. E durante muito tempo eu via pessoas assim questionando Deus. A gente ouvia dentro da igreja, não questione Deus. Mas por que com ela? A minha própria família, tipo, primas minhas ligavam e falavam, não sei por que isso tá acontecendo com a tia Cida, né? Por que tanto sofrimento e tal, não sei o quê. Eu nunca questionei. Porque a partir do momento que você cria uma consciência com você cria uma sensibilidade com o entorno também. Então, a hora que eu queria falar por que com a minha mãe, eu pensava, quantas Elaines existiram antes de mim? É o que eu tenho pensado. Então, assim, por que com a minha mãe? Poxa vida, fulano tem a mãe com 90 anos, 100 anos, um dinossauro já. A minha mãe tá com 62. Aí eu penso, tá, e quem teve a mãe só até os 25? Quem teve aos 20? Quem teve a mãe até os 6? Aos 5? Quem nem viu a mãe nascer? Quem foi abandonar? Aí eu começo. Você fala, meu Deus, sim. Eu sempre penso assim, a vida tá ruim? Poderia ser pior. Então vamos ver o que tem bom dentro do ruim pra gente poder curtir, porque hoje a gente tá achando ruim, amanhã pode estar muito pior, a gente não tá aproveitando. E é um choque de realidade que a gente não costuma se dar. Eu dou direto. A minha mente vai sempre pra aquela coisinha do positivo tóxico. Ah, não. Porque não. viciou nisso, tinha que achar uma justificativa pra viver bem. Não. Não, a crença, você tá falando de crença religiosa, na minha família também temos os religiosos. E aí entra aquela crença do você é bom, então se você é bom não vai te acontecer nada. Imagina, eu tentei ser perfeita a vida inteira para as coisas boas acontecerem. Deixa eu te contar uma coisa. Foi uma porrada atrás da outra e eu virei a cenourinha dura.
Você falou isso, eu dei risada, porque a hora que você falou, vai só acontecer pessoas boas, só acontece coisa boa. Isso é muito pensamento. Garantir minha vaguinha no céu. Mentira! Então, aí esses dias um amigo meu da época da igreja, fazia muito tempo que a gente não se falava. E aí ele veio falar também mal por conta do falecimento da avó. Ele veio jogar em quem? A história em mim. Ele ainda falou, amiga, se você estiver muito ocupada aí e tal. Anos que a gente não se falava. Ele casou e tal. E a gente perdeu o contato. Quando ele veio conversar comigo, ele veio e relatou que ele sofreu muito com a morte da avó dele. Porque a mãe dele, no dia que a avó dele partiu, colocou outra pessoa no lugar pra ir visitar. E ele fala, tem 4 anos já. Ele fala que às vezes ele tá dirigindo, ele começa a chorar. Ele falando comigo, a voz estava embargada. E aí ele falou assim pra mim, pô, amiga, aquilo tudo que contaram pra gente da vida, mentiram, hein? Não é bem daquele jeito. Eu falei, com a diferença que eu descobri antes de você, né? Só! Já tem um tempo. Ai, mas é isso, assim, é um tapa. E eu tive essa decepção, só que eu falava, o mundo não é cor-de-rosa, porque eu realmente achava, tipo, se eu estiver aqui, se eu estiver fazendo isso, as coisas... E aí as pessoas falam assim, não, mas é porque você saiu da igreja. Não, porque eu já passava coisas dentro da igreja. Eu descobri que eu passava fora, só que assim, dentro da igreja com muitas limitações. Começar a perceber a sua realidade é o primeiro ponto. Sim. E você vai se chocar. Sim. Porque você vai perceber coisas que você deixou de cumprir para estar mais perto da realização de algo. Que foram padrões que te levaram até ali. Você não vai gostar de coisas que você fez, de coisas que você falou. Você não vai ser tão bonitinho assim. E eu acho que é isso que a galera não encara no espelho. É porque é difícil, né? Porque a gente Dói. aprende... Porque a gente aprende pela linha do existe o bem e existe o mal. Se você não é bom, então você é mal. Então eu sou bom. Acima do quê? De todas as coisas. Eu menti, mas é porque foi por este motivo. Eu sempre vou ter uma justificativa. Até a pessoa comete um crime, ela vai dizer que ela não cometeu o crime. Ela pode estar com a faca, com o corpo na mão, com tudo ali, mas ela não vai assumir. Ela vai ter um motivo. Ela vai... Aquela série U... É o motivo, o tempo inteiro. É o tempo todo ele dando justificativa. E um monte de mulher ficou apaixonada pelo cara. E no final, você já assistiu o final? Ainda não. Pode dar spoiler? Pode. Spoiler. No final, ele tem toda uma fala, porque ele vai preso, ele paga e tal, e ele começa a receber aquelas cartas que a maioria, muitos, né, pessoas que cometeram crimes recebem, e lá falando, eu te entendo, eu entendo você, eu te amo, eu sou apaixonado. As falas que a galera falava sobre o personagem em rede social, e que acontece na vida real, né? Ele recebia. E aí ele vai ali de novo, e a justificativa final que ele traz é, será que o problema sou eu ou é você? Né? Então, de novo ele se justifica, mas aí ele fala tudo que ele faz, e ele fala, onde que tá o problema? Eu vejo isso com mais frequência. Por exemplo, quando a Disney começou a lançar live action, onde ela justifica as ações dos vilões. Aí nós temos ali a Malévola, que todo mundo fica muito encantado com ela. Tem um porquê por trás. A Nina adora o da Cruella de Vil. Eu não conheço. É muito legal, vale a pena. Eu te deixo o convite pra assistir, pra você olhar pra personagem e realmente você compra. Não. Da Malévola eu vi, que é com a Angelina Jolie. Isso. Acho maravilhoso. O da Cruella de Vil ficou sensacional também. Ela prefere o live action do que o desenho. Eu falei, eu também. Mas aí você começa a olhar o enredo e tudo tem uma justificativa ali por trás. Então, é que eu acho que no caso da Disney... Eu vou falar assim por achismo, tá? Eu não sei. Que tem toda uma questão... Eu acho que é meio que uma... o povo vai falar, só porque é mulher. Não é. É que... Também se for. Não é. É porque eu acho que no caso das princesas da Disney, das bruxas e tal... Tinha uma série de fatores ali muito complicada, né? Primeiro, a rivalidade feminina ali na parada, que continua alimentando. Não que mulher não é rival. Sim, mas tem todo um processo histórico para isso. Enfim, eu acho que eles estão fazendo meio que uma reparação histórica com as vilãs. Eu acho, assim. E também tem aquele lugar que é importante, assim. O próprio Joey, ele vai ter um histórico de violência, né? E que é importante a gente olhar... No sentido não de quando a pessoa chega no extremo de cometer um crime, uma coisa absurda, a gente passar a mão na cabeça. Mas a gente ter consciência de que essa coisa de... essa galera hoje novinha tá muito cheia de mimimi. Não pode mais bater, não pode mais fazer bullying, não pode nada. Porque tem consequência, não pode. Tem consequência. Tem consequência séria. A pessoa, ela precisa ser punida pelo crime que ela cometeu. Concordo. Só que
O que fez ela chegar até ali? Porque é muito fácil pra gente virar e falar, um criminoso tem que pagar, tem que ser preso, é uma pessoa ruim. Só que se a gente não tomar cuidado, a qualquer momento pode ser a gente, porque ele não é um monstro. Que é outro lugar que a falta da consciência e da sensibilidade com a gente faz. Porque se a gente não se olha, a gente vai olhar pro outro. Não. Se a gente não tem cuidado com a gente não vai ter cuidado com o outro. Não. Então, assim, a partir do momento que uma pessoa fez uma... Nem sei se eu tô falando coisa que vai, de repente, dar ruim no YouTube depois, menina. Mas... Mas, assim, se a gente faz uma coisa horrorosa, né? Rompe a vida de alguém ali. Uma pessoa faz isso. A gente não faria um monstro. Ou seja, ele deixa de ser humano. Se eu não sou capaz de fazer aquilo, então ele não é humano. E isso também pega no nível do quanto a sociedade julga a moralidade. Ferozmente. Porque assim, mal, se não, né? vai pro lugar do politicamente correto, entre aspas, do moralmente aceitável, todo mundo é severamente julgado. Eu acho que a gente tá entrando agora numa era, né? Pensando na tecnologia, comunicação, rede social, que a gente tem juízes e canceladores e tal. Eu acho que até a galera mais jovem tá puxando essa consciência de galera... Tem uma galera muito boa. Né? E tal. Mas isso, né? Esse lugar de cancelamento já existia. Só que assim, a gente fazia com quem era conhecido. Então, a pessoa que cometia um crime que aparecia na televisão, cancelada. Né? Pessoas do nosso meio, pessoa da igreja que pecava de morte, cancelada. Ai daquele que tivesse separado, então, né? A mulher totalmente excluída em vez do homem. Trabalho. Uma pessoa maior não gosta da outra, todo mundo... Cancelada. Acho que agora a gente está entrando num lugar que, de repente, pode ser que a gente olhe para esses processos. E com isso não estou dizendo de novo que a gente está passando paninho para quem comete coisas. Mas é um lugar para a gente olhar e pensar, poderia ser eu. Poderia ser alguém da minha família. E filtrar o senso de justiça. Né? O que é? Começar a procurar o que é. Justiça ou vingança, né? Justiça ou vingança. Enfim, então, eu acho que eu acho que o ponto pra gente é estar, como eu falei, aberta. Pra gente conseguir ficar bem com a vida que a gente leva. Conseguir olhar pro outro. Questionar, aprender, que nem você falou. Pô, eu ficava me questionando. Eu fico me questionando se eu tenho que estar fazendo podcast ou não. Se eu tenho que estar aqui, se eu tenho que... Antes de partir para metas, porque aquele lance, eu tenho uma meta de vida, viver bem a minha vida. E aí eu comecei a me cobrar no sentido de tentar entender o que é viver bem. Então, primeiro eu fui nesse lugar, vou ficar bem onde eu estou, preciso estar saudável. Tá, para eu ficar saudável, o que eu vou fazer? Eu comecei a fazer um monte de check-up no médico. Faz check-up, vamos descobrir como é que você tá. Pra começar, vai no psiquiatra, vai tomar medicaçãozinha porque não tá legal, né? Algumas crises de pânico podem virar síndrome depois, não é legal. Então já cuida do começo. Tá sinalizando, mente que não tá... Ela deu no limite, né? Uhum. E aí eu comecei a ver alguns vídeos. Eu gosto muito da Ana Beatriz Barbosa, então eu acompanho algumas coisas dela. E ela tava falando muito sobre essa questão que a mente, ela é como um carro. A primeira vez que você tem algum problema, porque o cérebro ele não aguenta a negatividade, ela diz. E se você, na primeira vez que você tem um problema, uma depressão, alguma coisa assim de ansiedade, você não cuida, ou cuida mais ou menos... Na segunda vez, pode ser que esse carro não funcione com tanta eficiência, não responda tão bem assim. E aí eu fui para a segunda vez nessa situação, assim, de ficar um pouco deprimida por conta do falecimento, mas virem outras coisas e eu sempre soube o caminho. De cedo eu aprendi o caminho para começar a me cuidar. Então, eu tinha uns 17 anos, eu arrumei emprego e fui para o primeiro psicólogo, eu pagava R$80 por mês para poder cuidar de mim, porque... o ambiente não era saudável, eu sabia que não tinha alguma coisa legal ali. E isso foi um enredo desenvolvido ao longo da minha vida. Sempre buscar alguma coisa. Então, eu sempre estava na busca incessante. Falei, que horas isso acaba? Eu nunca vou ficar pronta. Que horas você para? Eu nunca vou ficar pronta, mas eu não sabia que cura era essa que eu estava buscando. Até eu adoecer a mente. Até eu adoecer no psicológico. E eu começar a ter que realmente pausar e começar a entender. Que foi o que ela falou assim, e deu de encontro com o que eu tô fazendo. Mude o estilo de vida. Mas aí, pra você mudar um estilo de vida, você tem que mudar você. E eu vou ainda E não tem como ir com uma meta de saúde que é tão profunda, não é só a ausência da doença. É o olhar pro cenário que eu tô, o ambiente que eu tô oferecendo pra mim, pras pessoas que estão convivendo comigo, as pessoas com quem eu estou falando, trocando informações. Então, tenho você, converso muito. Tenho outra amiga que também a gente baixa um bom papo relacionado a cuidado.
Então eu comecei a perceber, o estilo de vida precisa vir. Aí quando você joga na internet isso, vem aquilo, alimentação saudável, exercício físico, contribuem. Mas não é só isso. Não, porque você precisa também... Você é um ser humano com várias camadas. Eu acho que um recorte muito importante, que aqui não é para justificar, porque isso aqui daria pano pra manga. Mas assim, não é só o nosso individual, porque é isso também. Eu acho que essa ansiedade que vai pegando a gente de uma busca que a gente não sabe para onde a gente vai. A gente está num mundo que é organizado de uma forma capitalista, e o capitalismo significa cada ano lucrar mais, ou seja, a gente tem que consumir mais, ou seja, a gente tem que ter mais necessidades, ou seja, a gente tem que estar insatisfeito. Então, assim, isso é a primeira coisa que a gente precisa olhar. Lógico que eu quero ter minha casa e meu carro, se eu puder. Meu conforto, qualidade, mas são coisas simples. Mas se eu não conseguir ter a casa e o carro, porque assim, eu não tenho nem a ideia da casa e o carro que eu quero. Assim, visualmente na minha cabeça. Mas a casa que eu moro hoje, eu gosto muito. Você sabe. Sim. Eu adoro a minha casa. E cuida muito. E eu gosto de estar, sabe assim? Não sou a louca da faxina, mas eu gosto de estar no meu cantinho com as minhas plantinhas, assim. Eu tenho prazer de estar em casa. Eu chego em casa, eu tenho prazer de estar E isso pra mim é casa. estilo de vida. Tanto é que quando eu assisto você, eu sempre fico admirada, né? Você com as plantinhas, ou quando você tá ali do lado de fora, eu falo, isso é estilo de vida. E foi uma conquista. O morro da Vila Brasilândia toda lá, e eu falo, gente, que lugar lindo. E veio com uma meta, não veio? Você começou com uma meta, não começou? Sim, a meta foi a hora que meus avós morreram e começou aquela briga pra separar a microherança em 9 filhos. Eu falei pra minha mãe, falei, beleza, a gente vai ter que sair, a gente agora vai ter que ter coragem de ver se a gente dá conta de pagar um aluguel. É daqui pra frente, a gente não dá ré. E eu nem sabia da história do foguete na época. Agora eu já descobri que até foguete dá ré, mas eu não dou. Então eu falei, agora é daqui pra cima. Aí a gente deu 10 passos pra rua de cima. Saímos da rua de baixo, fomos pra rua de cima, que é uma rua principal ali na Brasilândia. Que, ponto na frente da minha casa, eu desço, subo, tudo, tem tudo. Ali do lado, né? Eu ando menos, porque antes eu tinha que descer, eu subi pra ir pra lá, agora eu ando menos. E o foco agora é, dali, o quanto mais próximo da ponte eu chegar, melhor. E eu tô nessa. Eu ganho hoje, o valor que eu ganho do meu salário, né, do que eu recebo onde eu trabalho com as crianças, eu pago 70% do meu aluguel. O resto, eu corro atrás, mas eu mantenho na minha casa. Eu falo, eu pago meu aluguel para receber os meus amigos, inclusive amigos que falam, eu tô indo para a cidade aí de São Paulo, tá? Pode ficar aqui em casa, né, que é para isso que a gente, né? E hoje eu questiono o meu tempo também em relação, dentro desse espaço, porque é isso, assim, eu quero mais tempo. Eu tava 4 frentes de trabalho, dando aula em Osasco, dando aula na minha casa, online, de dança do ventre, com o projeto Um Olhar para Si e dando aula na fábrica de cultura. 4. Falei, não. Tava consumindo muito. Eu vou tirar aqui, porque é isso. O meu foco hoje é, esse ano eu vou ganhar mais e vou trabalhar menos. Eu vou este ano? Não, a meta é esta para eu cumprir o ano que vem. Então, eu tirei aonde eu vi que aqui eu não vou conseguir alcançar a minha meta. Não é sobre o dinheiro, é sobre o tempo que eu preciso estar focada para isso. Fábrica de cultura é o meu foco, o meu alvo, né? Amo o trabalho que eu faço hoje na Planeta Educação. Mas isso já está conversado até com os meus coordenadores. Tipo, se eu conseguir um lugar mais perto da minha casa, é melhor. E a Fábrica de Cultura é o lugar que eu vejo. Dá para eu ganhar mais e dá para eu trabalhar menos para eu conseguir focar no meu projeto Um Olhar para Si. Então, eu estou reduzindo. E a hora que eu reduzi a primeira, eu falei, gente, será que não vai faltar? Não faltou. Inclusive, eu tô há 2 semanas, eu fiquei 2 semanas assim, de final de semana. Cara, agoniada, porque eu não tava abarrotada de coisa. Respirei fundo, não saí e fui lidar com a sensação de, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu ficava, Você não precisa ser super produtiva. Eu não, exatamente. Eu falei sobre alta performance aqui na semana passada, né? Que, na verdade, para crianças, no lugar de filhos, né? Mães e professoras aqui. Mas para nós também funciona. Nós não somos esse projeto de alta performance. Fala-se muito de produtividade. Não estou dizendo que estou contra, pelo contrário. Alta performance é bom. Tem um roteiro, assim, uma estrutura maravilhosa para você ser produtivo com consciência, a gestão de tempo. Viu, se a alta performance tem um lugar saudável. Eu estava até vendo esses dias uma amiga que ela fez um podcast também falando sobre alta performance com atleta. Sim. E aí tava lá, eu não assisti e tal. Porque, às vezes, a pessoa... Só que assim, eu não sei se não é saudável ou se tem algumas pessoas que têm um limite, né? Tem uma máxima que, tipo assim, eu consigo dar mais. Eu sou a pessoa que eu consigo entregar mais.
Só que eu não quero mais, eu quero ter vida para além da, entende? Da entrega ali do meu trabalho. E é isso que eu tô buscando hoje, porque assim, a minha mãe, ela passou a vida dela toda falando, depois que eu me aposentar. Mãe, vamos viajar depois que eu aposentar. Mãe, vamos depois que eu aposentar. Quando ela aposentou, ela ficou 3 meses sem saber que estava com câncer, mas ela já estava. 3 meses depois, ela já estava com o diagnóstico e ela ficou os últimos 2 anos que ela estava aposentada lutando contra um câncer terminal. É curioso você dizer isso, porque eu me lembro de fazer uma lista para ela. Pra minha mãe. E uma das coisas que estavam lá descritas era para ela se curtir, para ela assistir filminho com pipoca, para ela passar um tempo. Fez isso durante um tempo. E assim, uma coisa que me dói, de uma coisa que eu falei pra ela foi, logo depois que ela teve o câncer no estágio 3, porque a gente melhorou muito, minha mãe melhorou muito, ela voltou a olhar pra ela foi fazer yoga, ela fez aula de dança comigo, tem fotos dela. Só para contextualizar, na época eu trabalhava com massoterapia, eu fui fazer uma parceria com a Elaine na escola de dança onde ela tinha, ali no Largo do Clipper, na freguesia, e a mãe dela passou lá, eu também tenho curso de reiki, então eu fui lá fazer reiki na mãe dela. Ela ofereceu reiki pra minha mãe, maravilhosa. E a dona Cida foi lá e super tranquilinha, toda aquela calma, aquela doçura. Ela deitadinha lá e a gente conversou. Se abriu pra Nath. E a gente foi conversando e eu fui entendendo. Então, o meu jeito de acolher ali, com tudo que eu tinha de saber naquela época, foi isso. Falei, vá viver experiências que vão te trazer alegria. E aí fiz a listinha pra ela. Ela fez, só que depois ela começou a voltar. E eu virei pra ela e falei, mãe, você vai precisar voltar pra aquilo de novo pra senhora retomar sua vida? Porque ela começou de novo a entrar no mesmo processo. Tanto que no dia que ela morreu, foi uns 2 dias antes, não me lembro. Mas numa época eu falava pra ela, mãe, passa na terapia. Não gosto de ficar falando. Eu ouço você falando, aí tem que falar muito. Não. Precisa. Tudo era, mãe, arruma alguém. Eu zoava ela, brincava. Às vezes eu tomava uns vinhos, falava, vou fazer uma dança pra senhora, vou mostrar como é que faz um striptease. Ela ria. Pelo menos isso eu fazia ela dar risada. Mãe, vai arrumar um macho, mãe. Brincava com ela. 2 coisas que ela me falou que eu não me esqueço. Ela virou a primeira e fez assim, com ar de arrependida, tá? Ela virou e falou, eu ouvia da minha médica que o fato de eu não ter mais homem, eu não ia mais ter problema de saúde. Né? Como se... que a gente sabe, né? Que em algumas... Não, mas é o lance da parceria, do cuidado, da atenção, do afeto, a troca. Exato. Só foi pro lado da sexualidade, sabe? E aí, ela falou isso. Ela falou assim, eu tô vendo que todo mundo que tá aqui nesse corredor são pessoas sozinhas igual eu. Então, assim... Cara, hoje a gente vai estudar sobre a importância das relações na vida das pessoas, na saúde, na sobrevida das pessoas. Faz muita diferença. Minha avó não teve câncer. Minhas tias não tiveram câncer. Minha mãe foi a primeira da família a ter câncer. Outra coisa que ela falou foi... Poxa, eu acho que eu devia ter passado no psicólogo pra desabafar um pouco, né? Ela ficou das... 1h da tarde, um pouco antes disso, até as 5, botando sangue pisado pra fora. Eu tenho um pouco de medo de pensar que o câncer é uma doença psicossomática que vem das emoções. Também. Mas eu tenho um sentimento que a minha mãe, ela sofreu muito internamente antes disso, sem falar. Sabe essa doçura que você via? Sim. Hora ou outra ela soltava alguma coisa. Ela conversou coisa com você que você me contou que ela nunca me falou. Entende? E eu era super amiga dela. Eu contava tudo pra ela. Eu achava que ela me contava tudo. Eu descobri com você que não. Depois eu descobri com outras pessoas também, né? Eu vi a versão da minha mãe por outras pessoas também no velório. Então, a gente vai pra esse lugar. Dá até pra gente continuar esse papo depois. Vamos. Muito, muito gostoso, né? E assim... Eu não sei se a gente tem que continuar fluxo ou, de repente, ir por tópicos. Porque eu acho que a gente passou por vários lugares. Passamos. Mas foi bom porque a gente conseguiu ter esse olhar para si enquanto estávamos aqui. Porque a gente fala, a gente se ouve. E quando a gente se ouve, a gente vai ganhando mais percepção. E o projeto Um Olhar para Si, inclusive, fiquem aí atentos. Né? Vai ter abertura quando agora? Segundo semestre? Então, na verdade, agora que a gente tá nesse início dele, né? Que eu comecei com ele esse ano, é de uma pesquisa e de vivência que já tá aí desde 2015. Então, ele está aberto, né? Enquanto tiver vagas, a meta é 30 vagas. A aquisição dele é via Instagram? Pode falar comigo no Instagram, Elaine Kate Oficial, né? Pode me chamar lá no direct, lá também tem o link na bio para o curso, né?
Eu tô fazendo as aulas abertas para que mais mulheres chegam. É um curso voltado para mulheres. Tenho vontade de um dia, futuramente, quem sabe, fazer alguma coisa com os homens também. Se tiver homens assistindo e tiver interesse, levanta a mãozinha nos comentários. Por favor. Mas esse primeiro momento é um lugar de me localizar também dentro da plataforma da Hotmart. Então, inclusive, está super acessível, tá? O valor tá R$ 177. Muito acessível. Por 5 meses, acesso. E a mulherada que tá chegando agora, neste primeiro momento, que é um momento de pontapé, né? De pé na bunda com Amor Vai Elaine. Essa mulherada que tá chegando, ela está lá no checklist VIP. Então, os outros módulos que vierem, as outras coisas que forem acontecendo lá dentro, vocês vão ter acesso. Quem quiser renovar, vai renovar por um valor muito mais em conta para poder manter, né? Para poder chegar também a alcançar os outros módulos. Então, a mulherada que estiver assistindo e tiver interesse, a gente organiza a vida, a gente reflete, a gente conversa, a gente alivia, a gente puxa a orelha, dá pé na bunda, mas dá colo. Dança, medita. Um projeto que permite a gente se olhar, mas também ir para esse lugar de realidade, faz um inventário de si mesma, faz um aprofundamento da percepção de si. Então, estão todas convidadas. Eu indico muito esse trabalho. Nath maravilhosa. Elaine também. @ElaineKate com K, lá no Instagram, ElaineKate Oficial. E encerramos por hoje com um gostinho de quero mais, porque a gente podia ficar papeando aqui por mais tempo, mas o Léo já nos avisou que encerramos, né, Léo? Obrigada a todos pela presença. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.